Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Alessandro Rodrigues, advogado especialista em concursos públicos. Eu sou o professor Igor Semitan, sou professor de Estatuto Geral das Guardas Municipais. Nós tivemos a ideia de fazer esse bate-papo aqui para tratarmos, de um assunto como um pós-prova objetiva do concurso da Guarda Municipal de Londrina. Então, tanto a mim quanto ao Igor chegaram algumas informações, algumas reclamações relacionadas a algumas questões objetivas dessa prova da Guarda Municipal de Londrina, e por isso a gente teve essa ideia de fazer esse rápido bate-papo para passar algumas informações aí para os senhores que nos assistem. Exatamente, pessoal. Eu vou falar para vocês aqui o seguinte: nós já tivemos, né, já passou o tempo de mandar o recurso para a banca, que é a Copswell, isso em área administrativa. Ou seja, aquele recurso que quando você entra com a questão, né, ele dá 48 horas para você entrar com o recurso na banca para anular uma questão ou outra que você acha ali que cabe o recurso. No caso, foi entrado aí com recurso na questão 28, que foi uma questão de estatuto da Guarda Municipal de Londrina, onde a banca usou o texto de lei desatualizado. E essa questão foi, de fato, anulada. Porém, teve uma outra questão, que foi a questão de número 38, que falava sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E essa questão, ela tem um certo defeito nela, o professor Alessandro Rodrigues vai explicar mais sobre ela, e ela não foi anulada no administrativo. Então, agora, como não foi anulada, vamos trazer para vocês aqui o que fazer, né, para poder tentar em uma possível anulação. Certo, Igor. Bom, primeiro vale a pena a gente esclarecer para o pessoal aqui, Igor, que a questão que foi administrativamente anulada, então aquela questão que a banca entendeu por bem anular, foi uma questão, você lembra qual que é o peso da questão? Questão de peso 1. De peso 1, e esse um ponto dessa questão foi atribuído a todos os candidatos que errou essa questão, correto? Correto. Então esse é o efeito de uma anulação na fase ainda administrativa. Sempre quando a banca vai lá e anula uma questão objetiva, a respectiva pontuação daquela questão é atribuída a todos os candidatos que errou aquela questão. Quem acertou já tinha aquele ponto. Quem errou, soma aí mais o ponto daquela questão. O grande problema, e aí entra na questão judicial do assunto, Igor, para a questão, para aquela questão objetiva que você recorreu, que o aluno recorreu, que o candidato recorreu, mas que a banca insistiu em entender como uma questão legal, como uma questão correta e não anulou administrativamente. Será que existe ainda essa possibilidade de recurso judicial, de alguma medida judicial para tentar anular aquela questão defeituosa? O Igor sabe, já foi meu aluno, e quem não me conhece ainda, eu sou professor de Estatuto da Criança e Adolescente, além das ciências penais, Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial, em concursos públicos, em cursos preparatórios para concursos públicos. Mas a disciplina que eu comecei foi Estatuto da Criança e Adolescente. Então, em 2017, iniciei minhas atividades ali como professor com a disciplina Estatuto da Criança e Adolescente. Só que o meu conhecimento sobre o Estatuto da Criança e Adolescente ele já veio até muito antes, quando em 2014 eu passei num concurso aqui do Paraná para agente de segurança socioeducativa. Então, pouca gente sabe, só meus alunos sabem, na verdade, eu já passei essas informações em sala de aula, que eu fui agente de segurança socioeducativa por 3 anos da minha vida e, evidentemente, tratando de adolescente infrator, a disciplina que mais despencou naquela prova, correspondia a 60% da prova, era o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, enfim, um histórico aqui tratando do Estatuto da Criança e Adolescente. E eu disponibilizei para o pessoal, encaminhei para o Igor compartilhou também nas redes sociais dele, um recurso administrativo acerca da questão número 38. Confere aí na sua prova se refere à questão número 38 também. Pode ter alguma alteração. Mas a questão 38 é a única questão de ECA que caiu na prova, tá? Eu tô com ela aberta aqui no meu computador e essa questão, senhores, na minha avaliação, e aqui eu falo muito mais como um professor de Estatuto da Criança e Adolescente do que como um advogado com atuação em concurso público, essa questão ela é defeituosa. E na minha visão é um erro grosseiro que foi praticado pela banca e, portanto, é passível de anulação na esfera judicial. Eu vou ler com vocês aqui a questão 38, então, referente ao Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Sobre as normas constantes no ECA, considere as afirmativas a seguir. Primeira assertiva.
Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos. Perfeita e indiscutível, né? Nas minhas aulas eu sempre bati muito forte sobre isso. Artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente. Criança, a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, e de fato a alternativa trouxe a palavra incompleto na questão, e adolescente, pessoa entre 12 e 18, e de fato a alternativa trouxe a palavra entre na questão. Não tenho o que reclamar sobre essa assertiva. Assertiva 1. Assertiva 2. Os municípios e o Distrito Federal podem, facultativamente, criar um conselho tutelar cuja composição é mero ato de escolha do chefe do Poder Executivo. Mentira! Estatuto da Criança e Adolescente, salvo engano, a partir do artigo 150, traz ali disposições sobre o Conselho Tutelar e deve ter Conselho Tutelar nos municípios e no Distrito Federal. Não é uma opção de escolha, um mero ato de escolha como consta na alternativa 2. Então a assertiva 2 é falsa. 3. A autoridade policial responsável pela apreensão de uma criança deve conduzi-la ao cárcere e aguardar o juiz competente comunicar à família do apreendido. Ô Igor, o que você lembrou? Você deu risada aí agora. Nas aulas, quando eu trato sobre uma criança que pratica um ato infracional, qual que é o exemplo clássico que é utilizado? Bom, para quem já teve aula com o professor Alessandro, o exemplo que ele sempre dá é que se uma criança aí, né, ou seja, a gente já entende como menor de 12 anos, se ela entrar em uma sala de aula e metralhar todo mundo ali, acabar com todo mundo, o máximo que ela vai receber ali é uma carona para casa. É uma medida protetiva, pessoal. Então, diferente do que está constando no inciso 3º, a autoridade policial responsável pela apreensão de uma criança, gente, o artigo 105 do ECA fala: ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. E o que nós temos lá no artigo 101? Nós temos as medidas protetivas. Criança não tem nenhum ato de privação de liberdade, criança não é apreendida, não é levada para a delegacia. Existem algumas exceções de que essa criança pode ser submetida a comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos, mas jamais ela será submetida a qualquer procedimento que restrinja ou que prive de liberdade, tá? Então eu sempre falava isso nas aulas. Eu falava: estou aqui na sala de aula com vocês aqui agora, e uma criança, uma pessoa menor de 12 até 11 anos, chega e metralha todo mundo, conselho tutelar para a aplicação da medida protetiva. E uma das medidas protetivas, que é o que eu costumo chamar de serviço de táxi, é entregar a criança aos pais responsáveis, né? Então essa assertiva 3 também está incorreta. Então, ressaltando: a 1 correto, 2 incorreto, 3 incorreto, e aí nós chegamos na 4, Igor, que é... E é o seguinte, muita gente aí já mandou mensagem para mim, dizendo: professor, aquela questão do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, a 1 está incorreta, etc. Gente, a 1 é indiscutível, tá? A assertativa 1 é indiscutível. Quando ele fala ali que é 12 anos, né, criança, 12 anos incompleto, e adolescente entre 12 e 18 anos, tá? Entre 12, não chegou no 18 completo. E é o texto da lei. É o texto da lei, tá correto. Então não é essa, tá? Tem gente que falou assim: não, mas não cabe recurso, etc. Não é essa a que a gente vai discutir. Hoje vamos discutir sobre a assertiva 4. Assertiva 4, Igor, é a assertiva 4 que eu, como professor de Estatuto da Criança e Adolescente, defendo como uma questão anulável, como uma assertiva anulável, e que automaticamente ela vai impactar no gabarito, porque ao não constar, ao não ser correta a assertiva 4, automaticamente não teríamos um gabarito correto para marcar. Então veja bem o que diz no 4. Os indivíduos menores de 18 anos de idade são penalmente inimputáveis e não podem ser privados da liberdade sem o devido processo legal. Veja bem, senhores, essa assertiva tentou misturar conhecimento de 2 artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Primeiro, que fala que os menores de 18 anos são inimputáveis. Perfeito. O que significa inimputável mesmo? Eu sempre explico nas minhas aulas. Significa que o direito penal não pode encostar a mão. Que quem vai cuidar é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, de fato, os menores de 18 anos são inimputáveis, certo? Mas o grande problema está na sequência dessa assertiva 4. São penalmente inimputáveis, beleza.
e não podem ser privados de liberdade sem o devido processo legal. A partir do momento que eles colocaram, Igor, que não podem ser privados de liberdade sem o devido processo legal, complementando os indivíduos menores de 18 anos de idade, essa questão está falando também que uma criança não pode ser privada de liberdade sem o devido processo legal. E deixa eu perguntar uma coisa para você, professor. Criança, existe dois tipos de medidas, né? A medida protetiva, né? E a socioeducativa. Não é isso? Correto. Socioeducativa. Uhum. Criança, pelo que eu lembro das suas aulas, criança só recebe medida protetiva. Só protetiva. Existe privação de liberdade na medida protetiva? Jamais. Não existe. Então nós temos lá o artigo 105. Fala, ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Então assim, não podemos confundir. Criança pratica ato infracional? Pratica. Mas ela só vai receber medida protetiva. Criança jamais vai receber medida socioeducativa lá do artigo 112. E aí lá nós temos duas medidas, especialmente ali, que privam o adolescente de liberdade, que é a semi-liberdade e a famosa internação em estabelecimento educacional. Semi-liberdade e internação para uma criança vai ser aplicada em alguma hipótese, Igor? Não vai. Não vai. Criança é só medida protetiva. Exatamente. Então, repito, a partir do momento que eu falo, os indivíduos menores de 18 anos de idade, quem são os menores de 18, Igor? De 0 a 18. Criança e adolescente. Criança e adolescente. São penalmente inimputáveis. Tá correto? Até aí tá correto. Penalmente inimputáveis. São penalmente inimputáveis. Direito penal não pode aplicar os seus vigores. E não podem ser privados de liberdade sem o devido processo legal. Aí azedou, aí não deu. Para adolescente, estaria perfeito. Se a questão tivesse falando que os adolescentes não podem ser privados de liberdade sem o devido processo legal, perfeito. Mas o problema é que a questão englobou todos os menores de 18 anos, e ao englobar todos os menores de 18 anos, englobou também a criança, e uma criança não pode ser privada de liberdade em nenhuma hipótese. Mesmo com processo legal? Mesmo com processo... Na verdade, Igor, não existe o devido processo legal para uma criança, porque aquele processo que na vara da infância e juventude nós chamamos de procedimento de apuração de ato infracional, não existe para criança. E a assertiva 4 está falando que está englobando a criança como se ela também fosse submetida a um procedimento de apuração de ato infracional para, no final, ele aplicar uma medida socioeducativa, o que não pode ser aplicado em hipótese alguma a uma criança. Então, aqui nesse caso, ele está dizendo que essa assertiva está correta, né? A questão traz como correta. A questão traz a letra B, somente as afirmativas 1 e 4 são corretas. Como essa questão 4 é incorreta, Igor, somente a afirmativa 1 seria correta. Temos gabarito? Não temos. Não tem gabarito. O grande problema, senhores, é que a banca não anulou administrativamente. Exatamente. Então, o candidato que errou essa questão recorreu ou não administrativamente dessa questão, não exige o prévio recurso administrativo, e que precisa da pontuação dessa questão, ele tem como alternativa a ação judicial. A ação judicial. Tem como alternativa buscar no Poder Judiciário a anulação dessa questão. E aí, Igor, diferentemente do que ocorre numa anulação administrativa, que o ponto é distribuído a todos os candidatos, quando você consegue uma anulação na esfera judicial, o ponto daquela questão é distribuído apenas a você. Só para a pessoa que entrou? Só para você. Só para a pessoa que entrou, né? Tá? E uma curiosidade muito grande, não sei se você sabe como funciona ele. Como que é o trâmite? O que é liminar? Como funciona um processo relacionado à anulação de questões? Né? É uma curiosidade sua também? Como Sim. funciona? A partir do momento que você ajuiza a ação, nós colocamos um pedido chamado liminar. O que é liminar? Tem muita gente que acha que liminar é o processo em si, mas liminar nada mais é que um pedido de urgência, para que no início do processo, uma decisão que costuma vir com poucos dias, o juiz já conceda aquele pedido que você está realizando. Ou seja, o juiz já anule inicialmente aquela questão, por sede liminar, né, como pedido de urgência, e já lhe atribua aquela pontuação. E aí, qual que é o efeito principal dessa liminar? Se no começo do processo você já tiver aquela pontuação, automaticamente você volta a participar das demais etapas do certame. Exatamente. Né? Só que essa liminar em si não basta, né, Igor? Não basta, porque a qualquer momento a liminar ela pode cair. Né? Pode cair. Inclusive, gente, aqui a gente está sendo bem transparente com vocês, falando como que funciona uma liminar, né? Porque é o seguinte, você pode ter a liminar concedida, o juiz pode dar essa liminar, não é isso, professor? Correto. E depois de um tempo, entender que não é esse o caso e derrubar essa liminar.
Exatamente. Aí se você foi para a prova, por exemplo, no caso de Londrina, né? Está ocorrendo aí, a próxima etapa vai ser a correção da prova dissertativa. Se você teve a sua redação corrigida e depois a sua liminar caiu, considera que você não teria que ter ido para a redação. Você volta na estaca zero. Volta no estado que estava anteriormente. Então, Exatamente. gente, isso aqui é transparência total. Liminar não é o nosso objetivo principal. O que nós queremos sempre, quando entramos com ação judicial, é ganhar o mérito. Quando eu digo mérito, a decisão principal do processo. A sentença de primeiro grau. Porque uma liminar em si, ela te dá uma autorização provisória para você retornar no concurso, mas que não serve de nada se lá no final ela não for confirmada. E aí veio confirmada por sentença? Beleza. Cabem recursos? Ainda cabe. Mas tem uma sentença, uma decisão mais forte que analisou o mérito, te concedendo aquele direito naquele momento. Né? Então funciona dessa forma. Entrou com a ação, poucos dias vem a liminar. Se a liminar em primeira instância for negada, cabe um recurso chamado agravo de instrumento para insistir nessa liminar lá na segunda instância. Ou seja, é um recurso que serve só para você insistir para a segunda instância, Tribunal de Justiça do Paraná, no caso, para te conceder a liminar, para você já poder voltar para o concurso naquele momento. Se essas duas tentativas liminares forem negadas, ainda assim não acabou a sua chance. No final do processo, na sentença, como eu mencionei agora há pouco, o juiz ainda pode lhe conceder o direito. Então, basicamente, esse é o trâmite de uma ação judicial envolvendo concursos públicos e aqui especificamente anulação de questões de concursos públicos. Exatamente. Eu queria só lembrar aqui vocês também que é o seguinte, eu fui aprovado no concurso da Guarda Municipal de Arapongas e na época lá teve um problema, quem quiser saber mais sobre isso aí, já tem vídeo da gente falando também, qualquer coisa manda um direct que a gente responde, mas teve um problema no meu concurso que se resolvesse o problema, eu ia ficar em 17º colocado. Se não resolvesse, eu ia ficar em 57º, se eu não me engano. Ou seja, sem possibilidade de ser chamado. E foi resolvido, ganhei liminar e posteriormente também ganhei o mérito da ação. Foi transitado julgado e hoje estou em 17º colocado lá por conta de uma ação judicial. Então tem gente que diz que não vale a pena. Bom, aí é você que tem que decidir quais são as prioridades. E lembrando que a gente aqui sempre vai ser muito transparente, se cabe o recurso ou se não cabe, como vai funcionar. Até nesse sentido, Igor, para a gente finalizar, que o vídeo acabou já ficando bastante longo, eu defendo aqui, como professor de Estatuto da Criança e Adolescente, eu defendo a anulação da questão 38. Mas você que fez a prova, que depois mandou para o seu professor preferido de Geografia, de História, de Português... Caiu Geografia e História? Caiu. Geografia, História, de Português, de Raciocínio Lógico Matemático, e o professor analisou, ele como perito no assunto, ele entende daquele assunto, analisou e viu que aquela questão é defeituosa, que aquela questão é dúbia, que tem 2 gabaritos, ou que não tem gabarito nenhum, enfim, ou que não dá para interpretar aquilo que consta, é possível tentar a anulação dessa questão também. Eu aqui, Alessandro Rodrigues, como estou falando como professor de Estatuto da Criança e Adolescente, e para mim o erro contido nessa questão número 38 é um erro grosseiro, sim. E por que eu estou destacando isso, Igor? Porque existe uma máxima, e aí a transparência de novo aqui com vocês. Existe uma máxima no Supremo Tribunal Federal que fala que, em regra, o judiciário não deve intervir na esfera administrativa, ou seja, em regra, o judiciário não tem que intervir em correção de prova, não tem que intervir em alteração ou anulação de questão de prova de concurso público. Só que quando se tratar de erro grosseiro, de erro crasso, de situações de evidente irregularidade ou ilegalidade, o judiciário não só pode, como ele deve intervir nessas situações. Exatamente, igual nesse caso, né? Por exemplo, o que eles trazem aqui como correto é algo que é completamente incorreto. Porque se continuar com um erro grosseiro desse e deixar passar, isso significa o quê? Que a banca, na hora de formular uma questão, pode colocar alguma coisa aleatória lá, que não tem nada a ver com a legislação, dizer que é a legislação e cobrar aquilo de você como correto, sendo que está incorreto. Então é nesse sentido aí que onde o Poder Judiciário atua, né? Onde tem esses erros grosseiros, como o professor disse. Eu posso falar com propriedade, que apesar de eu ser aqui de Londrina, no Paraná, eu tenho vários outros processos em outros estados também, e constantemente nós vemos, né, nas provas objetivas, questões cujo conteúdo não foi cobrado no edital, questões dúbias, questões com nenhum gabarito, questões de praticamente impossível interpretação, todas elas que vários candidatos
tentam, na esfera administrativa, anular aquela questão, por quê? Quando você tenta anular a questão, Igor, significa que você foi extremamente prejudicado por aquela questão. Claro. A forma que aquela questão foi posta, ela te impossibilita de acertar. E aí, automaticamente, se você, que teve... Quantas aulas você teve comigo de ECA já, Igor? Uma porrada, né? Não consigo nem contar. Se você, que eu conheci como aluno, né? O primeiro contato que nós tivemos foi como professor e aluno. Se você que sempre ouviu na minha boca aquela frase, aquela famosa frase que eu sempre falo dos meus alunos, que criança, apesar de praticar ato infracional, não recebe nenhuma medida que restrinja ou que priva a sua liberdade, se você tinha isso na sua cabeça, você não ia entender essa questão como correta, o que ia prejudicar totalmente na avaliação de qual seria a alternativa correta. Enfim, causa um grande prejuízo para o candidato. E é isso aí que nós tentamos anular administrativamente, e da mesma forma que entra com a ação para tentar ganhar aquela pontuação para o candidato, tenta coibir, impedir que a banca continue utilizando de questões mal formuladas, né, de questões feitas, desculpa a expressão aí, nas coxas mesmo, e prejudicando o candidato na realização das provas. Beleza? Mais alguma observação aí, Igor? Por enquanto é só isso. É isso, gente. Desculpa o vídeo longo. Como quem me acompanha nas redes sociais, né, Alessandro Rodrigues ADV, qual que é o seu mesmo? Meu é SA_preparatório. SA_preparatório. Para você que me acompanha nas redes sociais, viu já algumas publicações de que nós estaremos de olho em todas as etapas do concurso da Guarda Municipal de Londrina. Aconteceu por enquanto só a primeira etapa, já identifiquei, né, na minha opinião, na nossa visão aqui, tem essa primeira irregularidade já, e você pode ou não, aí fica a seu critério, tentar combater, dessa vez na via judicial, tendo em vista que a esfera administrativa não foi possível. E é isso, pessoal. Estaremos à disposição aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar embaixo do vídeo, que o Igor e eu estaremos à disposição para responder. Muito obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, forte abraço aí, pessoal. Valeu!